Olá pessoal, vamos trazer uma mensagem de forma diferente. Nosso ministério geralmente difunde a palavra de Deus através de simples vídeos com áudio e a imagem do versículo. Agora vamos usar uma comunicação mais humanizada, um contato mais direto, que vai ser essa transmissão direta, com a seguinte mensagem: a pesca maravilhosa não foi o maior milagre. Você pode me dizer, mas como não foi o maior milagre? Está no título da Bíblia. Você vai ver que não foi o maior milagre. Vamos estudar essa passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Então vamos começar. Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. Então aconteceu que a multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Mas olha a fome espiritual deles. E nos dias de hoje é a mesma coisa, o povo está faminto da palavra de Deus. O povo necessita ser ensinado. O povo necessita se alimentar da palavra de Deus. Mas hoje a nossa multidão está atrás de tantas coisas, tantos eventos mundanos que atraem multidões. Hoje muitas vezes os eventos que trazem a palavra de Deus, às vezes a multidão está dos membros da igreja, porque as pessoas estão fugindo da palavra de Deus, estão fugindo das igrejas. É muito sério o que está acontecendo hoje, mas nós temos que se voltar à palavra de Deus. Devido aos tantos escândalos, tanta coisa errada que as pessoas veem, as pessoas estão fugindo, mas nós não devemos fugir de Deus. Nós temos que ser atraídos por Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia, é um conhecimento livre. A maioria das casas tem a Bíblia, basta a gente abrir, ler e se alimentar da palavra de Deus. E também ir na igreja. Então vamos continuar aqui. E apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genesaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então Deus vê as coisas. E ele viu 2 barcos, e os pescadores estavam lavando as redes. Lavar as redes é preparar para o dia seguinte. É tirar a alga, tirar tudo que grudou na rede para o peixe não ver. Porque a rede é tipo uma armadilha. É uma armadilha para pegar o peixe. Tem que ficar meio invisível na água. E daí eles têm que limpar. Toda vez que é usado tem que ser limpado. Mas outro sinal de eles estar limpando as redes é que eles não tinham conseguido pegar nada. Estavam lavando porque não haviam pegado peixe. Senão eles estavam tirando os peixes da rede. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então Jesus entrou no barco de Simão. Quando Deus entra no nosso barco, entra na nossa vida, é a maior bênção que existe. É a melhor coisa que pode acontecer. Mas ele pediu então para Simão afastar um pouquinho da terra. Isso quer dizer para parar da multidão apertar ele. Daí ele colocou-se um pouco mais distante para servir como um púlpito, um lugar seguro para Jesus pregar, ensinar a palavra de Deus. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus ensinava a palavra de Deus, e é importantíssimo o ministério do ensino da palavra. Hoje nós vemos muita pregação, a pregação anuncia a palavra ali, exorta a pessoa, anuncia a mensagem, mas muitas vezes sem muito ensinamento. As pessoas necessitam ser ensinadas. E se há um ministério que ficou muito de lado na igreja moderna, é o ministério do ensino da palavra. Devemos ser ensinados pelas Escrituras. Vamos continuar. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então Jesus mandou ele para o mar alto, lá para o meio do mar, onde o mar é mais fundo. Pedro poderia dizer para Jesus: eu não vou, eu sou pescador experiente, eu conheço muito mais
de pescar que você. Mas Pedro não falou isso. Vamos ver agora no versículo seguinte. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Olha a humildade. Por isso que diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Ele foi humilde. Ele aceitou o que Jesus disse e reconheceu Jesus como mestre. Nós temos que reconhecer que Jesus é o verdadeiro e único mestre. Por mais que haja pregadores muito usados, doutores da palavra de Deus, o nosso mestre é Jesus. O homem é apenas um instrumento nas mãos de Jesus. E ele deixou claro: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Muitas vezes, por mais que a gente saiba da nossa atividade, por mais que a gente seja perito, seja profissional, às vezes a coisa não vai fluir. E precisamos da bênção de Deus. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E o segredo está a agir conforme a palavra de Deus. Quando a gente age conforme a palavra de Deus, as coisas dão certo. O milagre acontece. Vamos continuar. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. Então eles fizeram conforme a palavra que Jesus tinha dado, e eles colheram uma grande quantidade de peixes, de tal forma que estava rompendo as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Estavam quase afundando de tanto peixe. Imagina que pesca maravilhosa foi. Mas não é o maior milagre. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Este é o maior milagre. O maior milagre não acontece exteriormente, acontece interiormente no homem. Se existe algo muito difícil, quase impossível para o homem, é o homem reconhecer que é pecador. O homem reconhecer que está errado, que está andando errado nessa vida e que precisa de Deus. Este é o maior milagre, quando Pedro reconheceu que ele era pecador. Esse é o maior milagre. O maior milagre ocorre dentro do ser humano, não fora. Muitas vezes Deus opera milagres através dessa pesca maravilhosa, de curas, libertações, mas tudo para produzir o arrependimento dentro do coração do homem e das pessoas. Esse é o maior intuito do milagre. E também de testemunhar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ressuscitou. Muitas vezes você achava que o milagre era para promover o pregador, para promover a igreja. Não. É tudo para a honra e glória de Deus. Mas o que mais chama a atenção é que ele reconheceu a sua condição de pecador. E a mudança no homem começa quando a gente se arrepende. E depois se completa quando a gente se converte. Quando a gente muda de direção. Este é o maior milagre. E isso nos conduz à salvação. Vamos continuar aqui. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Vem aquele espanto, vem aquele temor, e produziu o arrependimento de Simão Pedro, que é o maior milagre. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, não fica com medo. Se há alguma coisa que Jesus falou na Bíblia, é disso: não temas, não fica com medo. Não fique com medo do que você está passando. Jesus está contigo. De agora em diante serás pescador de homens. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, se você quer andar com Deus, primeira coisa, reconhece que você é pecador. Reconhece que você errou. Reconhece que você tem pecado. Reconhece que você não tem como voltar no passado e consertar os seus erros. O dia que tu criar uma máquina para voltar no passado e tu consertar os teus erros, tu não precisa de Jesus. Mas tu nunca vai conseguir fazer isso. Nós precisamos do perdão de Deus. Senão, não tem como a gente viver tão culpado. Então, fica aí essa mensagem. Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima mensagem.